Hoje é 2 de janeiro de 2023. São 11 horas e 55 minutos neste velho relógio, cujo frontispício é feito com pedra extraída lá das velhas Minas Gerais. E no 2 de janeiro, o Paulo Sérgio ainda está convencido de que é um bruxo, porque ontem estava a rever um opúsculo precioso do hoje desembargador aposentado Carlos Biasotti, que eu tive a honra de apadrinhar anos atrás, quando se transformou em juiz de segundo grau no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Estava a ler aquele opúsculo que cuida das extravagâncias dos verbos que o português tem, aqueles verbos irregulares, emprego da crase, do acento agudo, as alterações gramaticais que vieram com a reforma ortográfica que já passou. E hoje, surpreendentemente, eu recebo uma correspondência com um outro livro muito bem posto, em papel cochê brilhante, muito bem cuidado. Direito Ambiental e Jurisprudência, do hoje desembargador aposentado Carlos Biasotti. Um livro muito bem feitinho. A jurisprudência com os acórdons do Biasotti enquanto desembargador da ativa, mas uma foto grande, extraída por ele próprio, de Caio Júlio Cícero, extraída a foto pelo próprio Biasotti quando esteve na nossa Roma muito querida. Então é uma coincidência das muitas que me vêm ocorrendo. Eu penso numa criatura e ela dá um jeito de me aparecer, às vezes em sonho, mas repetidamente na presença ou vocal ou física. É o que acontece com Biasotti. Vou ler esse livro com muito cuidado, prestando muita atenção, principalmente na página de rosto, que contém a foto de uma árvore que, segundo o próprio Biasotti, deve ter 3.000 anos de existência. Essa é a primeira parte daquilo que eu precisava dizer hoje, dia 2 de janeiro de 2023, já agora ao meio-dia certinho, marcado o horário neste antigo perlustrador do passado, que é o relógio de parede que eu tenho por aqui. O segundo comentário que eu devo fazer não é tão agradável quanto o primeiro, porque eu vi as nomeações do presidente Lula, recém-empossado e hoje em atividade, demonstradora de que ele está em plena saúde, porque o que Luiz Inácio aguentou ontem não foi brinquedo, não. Horas, horas e horas, com um sorriso no rosto, enfrentando aquilo tudo com aquela sua voz rouca, mas é uma rouquidão extremamente potente que ele sempre teve. Eu tenho umas fotos do Lula quando ele era garotão, quando estava preso
se a memória não me falha, ele estava preso ao lado da Dilma, os dois moçoilos. E Lula está muito forte e nomeou seu ministério ontem mesmo. O Ministério da Educação e o da Cultura, segundo parece, foram separados. Eu devo referir-me agora explicitamente ao eminentíssimo ministro da Educação, ontem empossado, porque eu, Leite Fernandes, sempre fui obcecado pelo ensino do direito no Brasil e há no mínimo uns 30 anos, eu sou formado há 62, no mínimo há 30 anos, desde que obtive uma clarabóia na lucidez da política da Ordem dos Advogados do Brasil. No mínimo há 30 anos eu venho reclamando contra a abertura indiscriminada de faculdades de direito no nosso país. Sem que, lá na Ordem, eu não fui importante dentro dos aposentos da Grande Mãe, eu chamo a OAB de Nossa Grande Mãe. Nunca fui muito importante, mas estive quase permanentemente durante uns 30 anos sentado à beira dos degraus, abaixo dos pés daquela vetusta e acridoce senhora que eu chamo de Nossa Mãe. Há uns 30 anos eu digo, vai acontecer. Há uma trintena de anos eu aviso, quase que solitariamente, que nós, advogados, iríamos ser conduzidos a um holocausto terrível. E fazem todos ouvidos moucos as minhas reclamações. Eu fui olhar outro dia, o Brasil tem mais faculdades de direito do que o resto do mundo inteirinho junto. Tem milhões de advogados inscritos na ordem e outro par ou trio de milhão pelustrado por aqueles que não conseguem passar no exame de ordem. Nós somos milionários no perfazimento do número de inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, mais que no resto do mundo inteiro. E isso continua acontecendo no Ministério da Educação. Vou chamar de Ministério da Educação porque agora deve ser Ministério da Educação e não Ministério da Educação e Cultura. Aquilo apodreceu. É uma pena. Pareceria uma agressão injustificada. Este antigo criminalista, um dos poucos sobreviventes. Eu me sinto, às vezes, uma espécie de fantasma da ópera. Um ser perdido no passado e sobrevivendo ainda milagrosamente aos 87 anos. E podendo dizer octogenário, ou octogenário, como dizem outros, podendo dizer com esta idade de 87 anos que o Ministério da Educação apodreceu. Porque não é possível que continue acontecendo aquilo que sucede lá
a ponto de estarem registrados 1.200 e poucos cursos do ensino da ciência jurídica em geral, e se dirá bem, mas não são todos advogados. Mesmo os advogados devidamente inscritos compõem uma numerologia extravagantemente pérfida para todos nós. E se dirá de quem é a culpa? A culpa é nossa. Nossa quem? Nossa quantos? Nossa a ser nominada, se for necessário, eu procurarei a individualização daqueles que deixaram que isso acontecesse, porque competiria a nossa ordem dos advogados, nas 20 e poucas seccionais que ela tem. Só aqui no estado de São Paulo nós temos 270 e poucas, quiçá, subseções. Competiria à ordem, aos nossos líderes, uma vigilância sangrenta sobre essa malfeita atividade concretizada no hoje Ministério da Educação, antes que só no Ministério da Educação e Cultura. Aquilo virou uma panóplia de sordidez intelectual, quiçá ética, porque não é possível que o Ministério da Educação, antes Ministério da Educação e Cultura, haja deixado que fossem registrados 1.000 e poucos cursos de direito no país. Dou exemplo em Santos. Santos, eu não vou lá há muitos anos, aquela terra é linda, mas é uma cidade que permitiu que se fundassem lá 7 ou 8 faculdades de direito. Isso sem contar Praia Grande, São Vicente e outros municípios menores. E o que acontece? Porque nós, os antigos presidentes da Ordem dos Advogados, nas seccionais e no próprio Conselho Federal, ao qual eu pertenci durante 2 ou 3 gestões, já perdi a conta dos hotéis em que eu fiquei hospedado em Brasília quando mais moço, ministrando a minha cota de sacrifício para evitar que acontecesse o que está acontecendo e vai continuar a acontecer. Continuar a acontecer isso, a não ser que nós nos conscientizamos de um fenômeno, que é um fenômeno curiosíssimo, correspondentemente a uma sorte de entrosamento subliminar, não doloso, evidentemente, mas concretizável aos poucos, entre a própria ordem e os institutos milagreiros, milagrosos e multipotentes que produzem a disseminação dos cursos de direito. Porque, num certo sentido, a própria disseminação de faculdades de direito obriga as lideranças a não serem extremamente severas com o ministramento dessa ciência jurídica regulamentar, porque aquilo, de uma certa forma, acaba por matar a fome dos colegas que precisam, talvez, lecionar para a sobrevivência ou montar até os chamados cursos de ministramento de possibilidades a que os candidatos se inscrevam na ordem após os chamados exames
de Estado. É, ao mesmo tempo, um alimento menos saudável, mas necessário à sobrevivência de alguns, porque aquilo permite que os advogados deem aulas lá, nesses cursos, ganhando, em grande maioria, miséria. Uns proventos que envergonham a capacitação desses colegas que são, inclusive, muito competentes e precisam se acomodar para poderem sobreviver. Eu não conheço o atual presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, não. Tive notícia há uns dias de que o eminentíssimo colega pediu ao Ministério da Educação, antes MEC, agora Ministério da Educação, que não aprove a criação de faculdade de Direito durante os próximos 5 anos. Isso aí é aperitivamente uma pretensão que cheira a desespero, porque hoje, com os chamados cursos online, não se tem mais nem mesmo a medida da disseminação da possibilidade de que se inscrevam alunos por correspondência. Hoje, correspondência via internet, isso fugiu ao controle e a característica principal disso aí é uma perspectiva muito curiosa, porque mantenedoras desses cursos de direito online admitem as matrículas por quantias muito pequenas. Eu não tenho aqui sobre a mesa o tamanho ou a medida dessas quantias buscadas para as inscrições e mensalidades, mas andam por volta dos 100 e poucos reais, e há proventos que chegam a 40 e poucos reais. Uma fábrica de fazimento de dinheiro, porque os cursos online exigem uma manutenção muito pequena, com a multiplicação das aulas via internet. Em outros termos, o professor produz uma aula e esta aula é multiplicada. E não se sabe quantas vezes aqueles inscritos, e isso acontece sob a fiscalização do Ministério da Educação. Aos 80 e poucos anos de idade, eu já passei do tempo de ter receios, de ter medos, ou de não enfrentar conflitos, se necessário for. Então, de peito aberto, estou a dizer isto, que esta coisa que está acontecendo na fiscalização exercitada pelo Ministério da Educação é pérfida, é satânica, é morfética, é perfídica, e outro sinônimo não me vem à mente, porque se quando vier, há de ser ainda mais vexaminoso, é uma expressão até bonita a esta altura dos acontecimentos. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou com certeza um ministro da Educação muito competente, honestíssimo e disposto
uma tarefa que é uma tarefa ciclópica, mas esse lodaçal abriu as torneiras de forma tal que há de ser alguma coisa gigantesca a tarefa de se tentar passar um líquido acético no relacionamento entre as dezenas de provedoras e o Ministério da Educação que nós temos lá em Brasília. Isto vale para nós, sim. Vale para todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estiveram liderando as diversas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Vale sim. E quem não quiser sorver esta carapuça, que o diga. Eu tentei. Eu tentei impedir e não consegui. Mas como? Como não se conseguiu impedir que esse lamaçal vertesse pelas janelas do Ministério da Educação e Cultura ou do Ministério da Educação, se assim for preferido? Eu não sou imaculado. Ariano Suassuna, de quem eu lembro com muito amor e afeto, dizia: eu tenho as minhas perebinhas, ele falava. E Chico Buarque, o nosso cancioneiro mor, contemporâneo mais moço de Vinícius de Moraes, afirmava: procurando bem, todo mundo tem pereba. Só a bailarina é que não tem. Eu próprio tenho as minhas. E numa disputa acirrada, se quando for necessário, ponho-as a cobro, porque aos 87 anos eu posso aquilo que pouca gente pode dizer, aquilo que os outros não podem dizer, porque esperam uma recompensa qualquer do futuro. O Paulo Sérgio já terminou, no sentido bem escolástico, a sua tarefa de reconhecimento dos próprios pecados. Então pode sim abrir o peito, mostrar as marcas que traz nas lutas contra o rei, nas discussões com Deus. De quem é isto? Eu quero lhe mostrar as marcas que guardei nas lutas contra o rei, nas discussões com Deus. E quando a criatura é capaz de dizer isto, ela é capaz de qualquer coisa, não tem mais meios, não tem mais medos e não tem os pavores que a maioria tem em terçar essas agulhas de tricô, essas agulhas de tricô que estão a turbar as águas pantanosas do Ministério da Educação. Então vai esse recado aí, ô presidente Lula. Eu fui seu eleitor. Quando eu fui seu eleitor, eu afirmei que pretendia votar em você, embora você tivesse também as suas perebas, porque você as tem. Todos nós temos. Então, a grande qualidade daquele que é quase um réu confesso é aquela de admitir que tem e procurar não as ter. Mas você deve ser, vai ser um bom presidente. Por isso nós votamos em você. Mas você vai precisar arregaçar as mangas e o seu ministro da Educação, recém-empossado, há de prestar atenção naquilo que este velho criminalista está a dizer. A qualidade máxima que eu tenho é a qualidade de ser um dos pouquíssimos sobreviventes de um tempo que já passou. Porque
quase nonagenário, é difícil alguém estar com lucidez adequada ou suficiente a não ter medo de morrer. É quando a velhice começa a se aproximar bastante, é que a criatura tem condição de dizer aquilo que pouca gente tem. Presidente da República, recomende ao seu ministro da Educação que ponha ordem naquela casa, se e quando conseguir. Lula, você que teve excelentes advogados que consagraram a sua pretensão à libertação final, moços ágeis, elegantes, competentes, corajosos, você que sabe o que vale a advocacia. E você, presidente do Conselho Federal da Ordem, eu não o conheço, não tive o prazer desse encostamento físico, mas você tem uma tarefa que está a espigar os seus costados. Ou você se acostuma com esta podridão que está acontecendo por aí, presidente, e deixa acontecer, ou tenta a solução inatingível, mas que vai preservar a sua comportamentada conduta ética como barro da nossa Ordem dos Advogados. Eu tenho uma característica muito curiosa. Eu sou e não sou. Eu sou sem o ser. Eu sou aquele que sabe muito, embora não precisando saber. E sou depositário de uma herança que vem do meu passado. Um passado que já se foi, com 62 anos de advocacia criminal. Hoje, bruxoleante, ante a disputa severíssima entre o velho e os moços. Mas é isto que cabe àquele que envelhece com uma certa dose de pundonor. Dizer aos grandes aquilo que pode dizer, porque se competentíssimo não for, é o mais velho, é o mais antigo. E a antiguidade é posto. Dito isto, vai a primeira manifestação verbal do Paulo Sérgio Leite Fernandes neste site que teima em se manter vivo, porque é aquilo que eu tenho de verbalização nesta minha idade provecta, que não chegou à rouquidão do presidente da República, mas chega perto. E chegando perto, pode dizer ao presidente Lula: ô Lula, ponha essa casa em ordem, limpe essa sujeira toda, faça esse esforço, diga ao seu ministro da Educação para escutar, ouvir aquilo que o Leite Fernandes está dizendo, porque aquilo que eu digo é bem escutado. E depois disso, ô presidente, você vai dizer conosco: vamos à luta e lá na veva.